Fala nação, sejam todos bem-vindos ao canal Fla Papo Reto. Vamos acompanhar aqui um vídeo do canal Flamengo Total. Tá falar sobre o Flamengo e toda a sua trajetória da pobreza ao bilhão. Tá bem interessante, vale a pena esse vídeo, até pra gente poder entender como que foi todo o processo, como o Flamengo chegou no nível atual. Tá bem interessante, tá bem legal. Inscreva-se em nosso canal, ative as notificações, deixa teu like, dá essa moral pra gente e acompanhe os nossos shorts com notícias de primeira mão. Bora lá, tá bem legal. Nos anos 80, o Flamengo viveu um período que até hoje é lembrado como sua era dourada. Foram anos de títulos, de craques e de um futebol que encantou o Brasil e o mundo. O clube conquistou o tricampeonato brasileiro em 1980. Em 1981, veio a primeira taça da Libertadores. E logo depois, o título mundial de clubes, vencendo o poderoso Liverpool por 3-0. Aquela geração, liderada por Zico, transformou o Flamengo em um símbolo de talento e glória. Mas o time não se resumia a um só craque. Havia Júnior, Leandro, Andrade, Adílio e tantos outros nomes que fizeram história. Depois daquela década mágica, o Flamengo ainda manteve certo prestígio, mas a estabilidade começou a desaparecer. Em meados dos anos 90, o clube tentou reviver os tempos de ouro montando um ataque dos sonhos com Romário, Sávio e Edmundo. A ideia era criar um trio imbatível, capaz de devolver o Flamengo ao topo. Romário vinha do Barcelona, campeão mundial pela seleção em 94 e eleito o melhor jogador do planeta naquele mesmo ano. Sua chegada ao Rio foi uma explosão de euforia, mas a alegria durou pouco. Para tirar o jogador do clube espanhol, o Flamengo desembolsou 4,5 milhões de dólares, mais impostos e encargos, o que provocou um buraco gigantesco nas contas rubro-negras. Edmundo, em entrevista anos depois, resumiu o que era aquele momento: uma bagunça completa. Segundo ele, quem dirigia o clube não tinha preparo para ocupar aquele cargo, e de fato os resultados em campo não vieram. O time, que prometia ser uma máquina de gols, acabou se tornando um peso para as finanças do clube. O caos administrativo se arrastou por anos. O Flamengo, sem planejamento, alternava entre campanhas medianas e crises internas. No fim dos anos 2000, a situação chegou ao limite. O clube não conseguia renovar com patrocinadores, as receitas despencaram e os salários voltaram a atrasar. Em 2009, o então presidente Márcio Braga resumiu o desespero em uma frase que ficaria marcada: acabou o dinheiro. Era o retrato fiel da ruína financeira rubro-negra. O centro de treinamento, que hoje é referência, parecia um terreno abandonado. O chão era de terra batida, os portões enferrujados lembravam uma fazenda e a estrutura mal servia para um time profissional. Muitos jogadores passavam meses sem ver o salário cair na conta. Processos na justiça se acumulavam, e o nome do Flamengo era constantemente associado à desorganização. Foi nesse cenário que, no início da década seguinte, uma nova fase começaria a se desenhar, ainda que com tropeços e decisões polêmicas. E tudo começou com a eleição de uma ex-nadadora campeã, Patrícia Amorim, que assumiu a presidência prometendo resgatar o clube e devolver o orgulho à torcida. A gestão de Patrícia Amorim ficou marcada por uma das contratações mais midiáticas da história recente do clube: Ronaldinho Gaúcho. O craque, que havia encantado o mundo vestindo as camisas do Barcelona e do Milan, desembarcou no Rio como a grande esperança de renascimento rubro-negro. A promessa era clara: o Flamengo voltaria a disputar títulos importantes e recuperaria o prestígio perdido. No entanto, a realidade foi outra. Desde o anúncio, muitos torcedores e jornalistas questionavam se o clube teria condições de arcar com o custo de um jogador daquele porte. Patrícia Amorim, em meio às críticas, afirmou que a chegada de Ronaldinho era uma resposta àqueles que duvidavam de sua gestão. O problema é que o futebol do craque não correspondeu à expectativa, e fora de campo, as dificuldades financeiras só se agravaram. O jogador recebia apenas metade do salário combinado, e muitas vezes com atraso. Seu irmão e empresário, Assis, cansado de esperar, entrou na justiça pedindo o cancelamento do contrato por descumprimento de pagamentos. Com o tempo, a relação entre o clube e Ronaldinho ficou insustentável. O ambiente era de tensão, e o clima nos bastidores pesava cada vez mais. Enquanto a torcida esperava ver o brilho do craque em campo, o que via eram polêmicas e frustrações. Patrícia Amorim encerraria seu mandato com um saldo negativo. A única conquista expressiva foi o Campeonato Carioca de 2011, mas nas competições nacionais e internacionais, o desempenho foi decepcionante. A gestão se tornou sinônimo de promessas não cumpridas e decisões impopulares. Técnicos eram trocados com frequência, os diretores de futebol se revezavam, e o atraso em uma instituição sólida, administrada com responsabilidade e profissionalismo. Entre os nomes estavam Luiz Eduardo Batista, então presidente da Sky, Rodolfo Landim, do setor petrolífero, e Eduardo Bandeira de Melo, um executivo de carreira do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Bandeira foi o escolhido para assumir a presidência. A primeira medida da nova gestão foi radical: contratar uma empresa internacional de auditoria para escancarar as contas do clube.
A Ernst Young, uma das maiores do mundo no ramo, foi a responsável pela análise, e o que ela encontrou foi assustador. Em apenas 100 dias de mandato, a nova diretoria descobriu que a dívida do Flamengo chegava a 750 milhões de reais, um valor quase 3 vezes maior do que se imaginava. Desse montante, cerca de 400 milhões eram dívidas fiscais, outros 180 milhões vinham de processos trabalhistas e pagamentos judiciais, e o restante se referia a futuras condenações na Justiça do Trabalho. A revelação foi um choque, mas também um ponto de virada. Sabendo do tamanho do buraco, a meta era clara: conter gastos, enxugar despesas e aumentar receitas. Seria um processo lento e doloroso, mas essencial para a sobrevivência do clube. A filosofia era agir como uma empresa privada, priorizando competência técnica e abolindo o nepotismo. O primeiro passo prático foi a rescisão de contratos de jogadores com salários fora da realidade. O caso mais emblemático foi o de Wagner Love, que ainda tinha mais de 3 anos de vínculo e ganhava $500 mil por mês, além de luvas que somavam mais de $1 milhão. Mesmo contra a vontade do atacante e da torcida, o Flamengo devolveu o jogador ao CSKA. Foi um movimento ousado, mas necessário para colocar as finanças em ordem. Com a nova política de austeridade, o clube começou a reconquistar a confiança de patrocinadores e do mercado. As empresas voltaram a se aproximar e os acordos comerciais começaram a florescer. O Flamengo também aderiu ao Profut, o programa de modernização da gestão e de responsabilidade fiscal do futebol brasileiro, que permitiu o refinanciamento de parte das dívidas. Em pouco tempo, os resultados começaram a aparecer. Entre 2013 e 2014, o montante total da dívida caiu para cerca de 660 milhões de reais. O elenco, mais modesto, mostrou competitividade e conquistou a Copa do Brasil de 2013, um título simbólico que deu moral e confiança para o projeto de reconstrução. O balanço financeiro daquele ano revelou um aumento expressivo nas receitas. O Flamengo faturou quase 260 milhões de reais, 60 milhões a mais do que no ano anterior. Um dos pilares desse crescimento foi o engajamento da torcida. Em 2013, nasceu o programa de sócio-torcedor Nação Rubro-Negra, que rapidamente conquistou adesão em massa. O que antes rendia 25 milhões em arrecadação, passou a render mais de 80 milhões na temporada seguinte. Bandeira de Melo, com os números a seu favor, foi reeleito para mais 3 anos de mandato. A nova promessa era transformar o Flamengo em uma potência esportiva, não apenas financeira. Durante essa fase, o clube começou a investir com mais segurança em reforços. A chegada de Diego, revelado pelo Santos e com longa trajetória na Europa, foi o primeiro grande movimento dessa nova era. Em 2017, foi a vez de Everton Ribeiro desembarcar na Gávea, seguido por Vitinho, contratado como uma das maiores apostas do período. Entre 2017 e 2018, o Flamengo lucrou mais de 200 milhões de reais com a venda de jogadores, com destaque para a transferência de Vinícius Júnior ao Real Madrid por 45 milhões de euros. O discurso de Bandeira era claro: o objetivo era montar um time forte, mas sem perder o controle financeiro. Antes de rechear o elenco com mais estrelas, o Flamengo voltou sua atenção para algo que seria a base de toda a transformação: a estrutura. Em 2018, o clube inaugurou o módulo profissional do Centro de Treinamento do Ninho do Urubu, um investimento de 23 milhões de reais que mudou completamente a realidade do departamento de futebol. O espaço, projetado com inspiração em centros europeus, possui uma área total de 5.000 metros quadrados divididos em 2 pavimentos. São 42 suítes, sendo 36 individuais e 6 duplas, além de salas de preparação física, fisioterapia e 14 banheiras de hidroterapia. Era o retrato fiel de um clube que finalmente pensava grande, mas com os pés no chão. Enquanto a estrutura se modernizava, o desempenho dentro de campo também evoluía. O Flamengo chegou à final da Copa do Brasil de 2017 e ficou com o vice-campeonato brasileiro em 2018. O clube ainda não havia atingido o topo, mas deixava claro que estava no caminho certo. E os números reforçavam isso. Ao fim de 2018, a dívida total já havia caído para 455 milhões de reais. Uma redução impressionante se comparada ao cenário de apenas alguns anos antes. Pela primeira vez em muito tempo, o Flamengo conseguia unir estabilidade financeira e competitividade esportiva. Com o ciclo de Bandeira de Melo encerrado, o clube realizou novas eleições. Rodolfo Landim foi o escolhido para dar continuidade ao projeto, prometendo elevar o Flamengo a um patamar jamais alcançado. Ao assumir o comando, encontrou algo inédito na história do futebol brasileiro: um orçamento com 100 milhões de reais reservados apenas para investimento em contratações. Com dinheiro em caixa e uma estrutura sólida, Landim e sua equipe agiram de forma agressiva no mercado. Logo no início de 2019, o clube trouxe o uruguaio Georgian de Arrascaeta, uma das maiores promessas do continente, por 15 milhões de euros. Gabigol chegou emprestado da Inter de Milão, Bruno Henrique veio do Santos e Rodrigo Caio foi contratado para reforçar a zaga. O impacto foi imediato. O Flamengo conquistou o Campeonato Carioca daquele ano e já demonstrava um futebol mais consistente, mas o grande salto ainda estava por vir.
No meio de 2019, a diretoria voltou ao mercado e trouxe mais reforços de peso. O meio-campista Gerson, o zagueiro espanhol Pablo Mari e 2 laterais que elevariam o padrão técnico da equipe, Felipe Luiz e Rafinha, ambos com passagens vitoriosas pela Europa. Para comandar esse elenco repleto de talentos, o clube apostou em um nome estrangeiro, o português Jorge Jesus. A chegada do treinador foi um divisor de águas. Seu estilo ofensivo, sua exigência tática e sua liderança transformaram o Flamengo em uma verdadeira máquina. O time embalou de tal forma que parecia imparável. A cada rodada, o futebol apresentado chamava atenção até fora do país. Ao final de 2019, o Flamengo conquistou a Libertadores depois de 38 anos e, dias depois, levantou o troféu do Campeonato Brasileiro com uma das maiores campanhas da história da competição. Foi o ápice esportivo de uma jornada que começou lá atrás, com planilhas, auditorias e cortes dolorosos. Pela primeira vez, o Flamengo unia espetáculo e solidez. O que antes era uma promessa de reconstrução se tornava uma realidade de sucesso. Nos anos seguintes, o clube manteve o alto nível. Desde 2019, o Flamengo chegou a 3 finais de Libertadores, conquistando 2 delas, e seguiu acumulando taças nacionais e internacionais. O elenco já estrelado ganhou novas peças. Pedro, Everton Cebolinha, o chileno Arturo Vidal e outros nomes de renome se juntaram à equipe. Mas o grande destaque estava fora das 4 linhas. As finanças do clube atingiram níveis nunca antes vistos no futebol sul-americano. No balanço de 2021, o Flamengo registrou uma receita superior a R$1 bilhão, impulsionada pelas premiações e pelo sucesso em campo. No ano seguinte, o número cresceu ainda mais, ultrapassando R$1 bilhão e 200 milhões. Era uma quantia que muitos clubes europeus médios invejariam. Esse desempenho não passou despercebido. Segundo a consultoria Brand Finance, o Flamengo se tornou o único clube brasileiro, e o único fora da Europa, a figurar entre as 50 marcas mais valiosas do futebol mundial. O estudo colocou o clube na 49ª posição, à frente da Fiorentina, com um valor de marca estimado em 96 milhões de euros. Outro levantamento, desta vez feito pela Deloitte, empresa referência em auditoria e finanças, incluiu o Flamengo na lista dos 20 clubes que mais faturaram no planeta em 2022. Entre 19 equipes europeias, apenas o rubro-negro representava o futebol fora do velho continente. Era a consagração de um projeto que havia começado uma década antes, com uma simples meta: arrumar a casa. As fontes de receita que sustentam essa potência são diversas. Os direitos de transmissão seguem como o pilar principal, rendendo mais de 450 milhões de reais anuais. A comercialização e o marketing representam outro pilar importante, com mais de 240 milhões vindos de patrocínios, publicidade e licenciamentos. As vendas de jogadores, por sua vez, garantem centenas de milhões em transferências, mantendo o equilíbrio entre investimento e retorno. Mas o Flamengo não parou por aí. Em 2021, o clube apostou em um novo formato de engajamento com o torcedor, os chamados Fan Tokens. Batizados de Fla Tokens, essas moedas digitais permitem que os fãs participem mais ativamente da vida do clube, votem em enquetes, tenham acesso a experiências exclusivas tokens na plataforma Socios.com, movimentando uma quantia impressionante. Essa nova forma de arrecadação mostrou que o clube estava atento às tendências do mercado global e disposto a diversificar suas fontes de receita. Outro passo importante foi a parceria com o Banco de Brasília, que resultou na criação do Nação BRB Fla, um banco digital voltado para os torcedores. O projeto, lançado em 2020, já ultrapassou 3 milhões de contas abertas e se tornou uma das iniciativas mais lucrativas do clube fora do campo. O acordo com o banco prevê uma divisão de lucros e bônus de performance que reforçam ainda mais o caixa rubro-negro. E o plano é ainda mais ambicioso. O Flamengo estuda vender uma fatia do negócio para investidores internacionais e até abrir filiais em outros países. Começando por Portugal. Os números são expressivos, mas o segredo está na gestão. O Flamengo fez o que qualquer empresa em crise precisa fazer. Ajustou seus gastos, respeitou seus limites e buscou novas formas de receita. A diretoria implementou uma mentalidade empresarial, sem abrir mão da paixão. A disciplina financeira, que parecia impossível em um clube de massa, tornou-se o pilar de um modelo vencedor. Com o tempo, o Flamengo provou que é possível unir emoção e eficiência, tradição e modernidade. Hoje, o clube colhe os frutos dessa estratégia de longo prazo. As dívidas que um dia ameaçaram o futuro da instituição foram drasticamente reduzidas. Exatamente, nação. E a projeção para 2026, olha, 2,5 bilhões ou até 3 bilhões de orçamento, hein? Que incrível, né? O que o Flamengo se tornou? Acho que tanto a mídia quanto torcedores rivais e flamenguistas estão ainda entendendo até onde realmente o Flamengo vai, o que o Flamengo se tornou. Incrível, né? Incrível.
É isso aí, nação. Esse foi o vídeo de hoje, os créditos estão na descrição. Se inscrevam em nosso canal, ative as notificações e deixe aquele like. Nos ajude a trazer diariamente esses conteúdos legais para vocês, ok? E lembrando, fiquem atentos aos shorts, porque nós sempre estamos lá nos shorts divulgando as notícias assim de última hora, de primeira mão. É bem interessante, não é só Flamengo. A gente divulga assim várias notícias de vários clubes, é bem interessante, ok? Fiquem bem, fiquem com Deus e tamo junto. Bora, valeu!